Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais uma vez o Provocação Histórica, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo invariavelmente, vocês sabem, cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do glorioso Eduardo Moreira, também em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo não tão admirável assim, ou muito admirável, a depender das prosas históricas que a gente faz aqui no Provocação Histórica. Provocação Histórica. Senhoras e senhores, jovens do Brasil, de Portugal e do mundo. A essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindené Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil e num mundo que tem um imenso, intenso, violento, virulento passado pela frente, como dizia o cronista. E tenho a alegria aqui de fazer as prosas do Provocação Histórica com narradores e narradoras, historiadores e historiadoras que abrilhantam esse programa desde 2021. Por isso eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, fazerem viajar a palavra da história. Aleluia! Até porque vocês já viram de novo pelo cenário diferente, onde estará agora o Lindené, o que ele está aprontando. Pois é, em 2022, para vocês terem uma ideia, eu, com a cara e com a coragem, com um dinheiro que eu nem tinha, evidentemente, fui a Paris, né? Depois dos 30 anos, descobri que Paris era legal, elegante, e que tem uma história ali que não é só a história do glamour, mas é a história da própria classe trabalhadora ocidental, por exemplo, a famosa Comuna de Paris. E a própria resistência francesa, né? Eu estava lá, dando uma volta na cidade, pensando quem eu ia entrevistar, e fiz algumas entrevistas interessantes. Eis então que eu volto para o Brasil e ouço de um grande historiador, um dos grandes nomes da historiografia da escravidão. Ele fala assim para mim, Lindt, ele me chama de Lindt. Você errou rude, rapaz. Você estava na França e não entrevistou a professora catedrática que está lá na Sorbonne. Você sabe quem é? Ela deu aula para você na USP. Eu falei, errei rude. Mas, como ele também diz, eu não tenho compromisso com o erro. E hoje eu tenho a alegria imensa de estar aqui, direto de Lisboa, em Portugal, para fazer aqui uma prosa histórica franca, crítica e risonha, com uma das historiadoras mais pioneiras e importantes da história desse Brasil. Eu disse a ela nos bastidores, uma intérprete sim do Brasil, não só pela tradição familiar, mas porque seus livros, sua obra consistente prova e mostra isso, num tempo de produção também sem pressa, como ela mesma diz e vai dizer aqui. Eu tenho a alegria de apresentar aqui a vocês no palco do Provocação Histórica a professora, historiadora, estudiosa, premiada internacionalmente, Laura de Mello e Souza. Professora, seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica e muito obrigado por me receber aqui em sua casa. Obrigada, Lindené. Estou muito feliz. Um grande prazer. Um antigo aluno, né? Então, estamos aqui em família, praticamente. Muito obrigado. Ouvir isso de você é uma alegria, né? Porque, pensem bem, né? Eu estava ali... Hoje eu falo isso com meus alunos, mas eu não tinha noção da grandeza disso, né? Não só fui seu aluno ali, mas quando eu comecei em 2002, teve uma greve em 2002, muito famosa, a greve em que a gente, inclusive, ocupou... Não lembro... Não, a ocupação da reitoria foi em 2007. Mas uma greve de 3 meses que a gente conseguiu dezenas de claros de professores e professoras vagas para contratar. A FEFELESH estava superlotada de alunos e não tinha profs, né? Aí eu lembro de, numa dessas manifestações de greve, você falou de família e tal, e deu ver de braços dados assim, Marilena Chaui, Antônio Cândido, o seu pai, e o Aziz Absaber, os 3 de braços dados, caminhando em direção à reitoria, para ir interceder pelos alunos para pedir contratação. Eu falei, mano, eles estão ali com 80 anos à época, eu acho, e dando as caras aqui. Eu falei, isso é muito bonito, né? Nicolau Shevchenko dando uma aula pública
falando que os prédios do meio ali da FEFELESH encaixotavam as consciências daquele jeito dele, um tanto também Foucaultiano, né? Enfim, então, alegria minha, muito obrigado. E vamos começar pelo começo, né? Ou seja, no caso aqui, no tempo presente, para lembrar das lições de Marc Bloch, que você também falava. A gente acabou de ver, né, e a manifestação dos 50 anos da Revolução dos Cravos. E aí você está em Lisboa nesse momento pesquisando, está passando uma temporada aqui, e também foi a manifestação e também sentiu esse clima da Revolução dos Cravos, mas você também estava me contando nos bastidores que esse clima já foi sentido há décadas atrás, quando você teve contato, né, com grupos aqui de portugueses e também angolanos ou moçambicanos que lutaram na guerra, né? Isso, porque meus pais eram professores universitários e vários exilados portugueses foram absorvidos pelas universidades brasileiras, né? Então, uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, que não são só clarões, quando a gente é muito pequeno a gente tem clarões, né? Mas assim, da história da minha vida cotidiana, é a temporada que nós passamos em Assis, antes da formação da Unesp, quando meu pai, que era professor de sociologia, decidiu abandonar a sociologia e passar para a literatura. E aí o professor Antônio Soares Amora o convidou a ir para Assis, no interior do Brasil, onde estavam fazendo uma faculdade de filosofia, ciências e letras. E lá ele seria professor de literatura. Ali naquela faculdade estavam pelo menos 2 exilados portugueses, o professor Vitor Ramos, que foi muito amigo a vida toda do meu pai, que é pai do Nuno Ramos, do grande artista plástico, e o professor Jorge de Sena, com quem nós convivemos muito também, e que tinha 9 filhos. Então eu era muito pequena, tinha 6 anos, brinquei muito com os filhos do professor Jorge de Sena. Acabo de ler pela primeira vez o romance único que ele publicou em toda a sua carreira. Ele é um grande poeta, um grande crítico literário, um dos grandes nomes da literatura portuguesa e das letras portuguesas do século XX. E o seu romance Laços de Sangue é um romance absolutamente extraordinário. Passei o último mês debruçada em cima desse romance do Jorge de Sena. Então depois ele foi para Araraquara, havia o Adolfo Casais Monteiro, não é? Então havia muitos, eu mesma estive em Portugal ainda no começo da minha adolescência com a minha família, no tempo da ditadura do Salazar, então essa história antiga de Portugal está muito presente na minha vida. Depois tive professores portugueses, como a professora Maria Beatriz Nisa da Silva, que era casada com o professor João Paulo Monteiro, que foi para o Brasil para nos servir a tropa em Angola, não é? E ontem, então, foi uma grande emoção, né? Se reencontrar com essa história toda. Ver a força que tem o 25 de abril ainda hoje nesse país, não é? O quanto significa, e conversar com pessoas na rua, que eu conheci ali, inclusive uma senhora que contou, sentada no mesmo banco em que uma amiga minha estava sentada, ela contar que ela era psicanalista, o marido era pediatra, o marido foi convocado e fugiu, foi para a França. E ela foi para a França também, e lá em Lyon nasceu a filha dela, que estava conversando comigo e que era professora. Nossa! Não é? Aí começamos a trocar figurinhas, eu falei, você é professora universitária? Ela falou, não, sou professora de liceu, mas eu dou aula de francês e de português. E aí começamos a falar, não é? Da Revolução e dos impasses contemporâneos que estão por toda a parte. Há uma ameaça muito grande, não só a forma de política tal como eu ainda concebi, acho que você também, apesar de você ter idade para ser meu filho ou quase meu neto, mas não só a política está mudando radicalmente, como a ação política está mudando, não é? Então ficamos pensando e conversando ali enquanto passava a multidão sobre o significado da Revolução de Abril, e essa senhora e outras pessoas falaram, ela tem um significado perene para Portugal. Portugal mudou completamente depois do 25 de abril, não é?
E eu que venho a Portugal, quer dizer, a primeira vez eu vim em 1965, depois teve um hiato grande, mas eu vim em 1984, já era mãe de família, tinha 2 filhas e estava fazendo pesquisa aqui na Torre do Tombo. Mas Portugal era um país ainda muito fora da Europa, né? E até mais menos adiantado em muitos aspectos que o próprio Brasil, de onde eu estava vindo. E aí começou então o ingresso de Portugal na modernidade e todas as transformações que vieram com a entrada na União Europeia. E Portugal é um país, hoje em dia, um país que conta na Europa, né? Apesar de ter uma inserção muito complicada na Europa. É um país voltado para o mar, é o país mais ocidental da Europa. Essa poesia que do Camões ao Pessoa fala isso. Exatamente. Lágrimas de Sal são lágrimas de Portugal, não é? E quando a gente vai aqui a Cascais, aquele mar, aquela coisa, você fala, nossa... Dá para entender, né? É um país dentro do mar, o país inteiro vivendo em função do Atlântico. Enorme, né? Saindo no Atlântico. Mas isso, essa inserção excêntrica que Portugal tem na Europa, tem uma contrapartida também. Quer dizer, a Europa quase nunca vê Portugal como fazendo parte da Europa. E eu me lembro, há uns anos atrás, eu estive na Itália, em Pisa, na Escola Normal Superior. Me convidaram, junto com o colega e amigo Ronaldo Weifas, fizeram um seminário em torno discutindo trabalhos nossos durante 2 dias. E eu falei sobre o Império, falei sobre o meu livro Sol e a Sombra, então as carreiras, a questão da distância, como governar um império com essas distâncias e as carreiras. Então, quando começou a discussão, havia uma mesa redonda, os alunos muito interessados no que tinha sido dito sobre a América portuguesa, mas também Ronaldo falou um pouco da América espanhola, eu também. Aí eles falaram, não, mas porque nós achamos que nós nos voltamos muito pouco para a América Latina, afinal de contas teve tanta imigração da Itália para o Brasil, para a Argentina. O que a senhora pensa a respeito? Né? Como intensificar, não é? E articular o estudo da Europa com o estudo da América Latina. Aí eu tive uma rara inspiração, falei assim, eu acho que a Europa vocês têm que começar primeiro a olhar para Portugal. Exato. Porque nesse momento, e era 2018, foi antes da pandemia, nesse momento Portugal é o fenômeno político mais interessante da Europa Ocidental. Não é? Porque está uma ameaça muito grande da direita em todos os países importantes da Europa e Portugal conseguiu compor um governo com várias dissidências e com várias divergências internas e que está funcionando muito bem, que era o governo do Antônio Costa, que infelizmente agora, com uma confusão que armaram, ele caiu. Mas então essa questão de Portugal ser ao mesmo tempo dentro e fora, quer dizer, no sentido de que ele é super aberto para o mundo não europeu, não é? E dele sofrer uma estigmatização que é secular sobre a própria geografia, a própria forma de vida, não é? E a história. E a história de Portugal é uma história interessantíssima, eu acho. Fascinante, né? Fascinante. O primeiro estado mais centralizado da Europa. A Revolução de Avis, né? Revolução de Avis, um estado que nunca teve divergências linguísticas importantes. Tem o tal do dialeto mirandês que eles falam aqui, mas é um país que tem unidade linguística. Eu pelo menos, que assisti a luta na Espanha para conseguir a pacificação interna, com a revolta dos bascos e mesmo a tentativa de secessão da Catalunha. Barcelona. E quando a gente está aqui e vai para a Espanha, é uma diferença flagrante. A Espanha é um país muito mais complexo e muito mais rico, inclusive, mais destacado que Portugal, mas tem essa coisa de uma unidade difícil, né? Tem
ele é todo dividido em diferentes províncias, umas são autônomas, outras não são autônomas, eu nunca consegui entender direito. Enquanto que Portugal não tem essa questão, nunca teve, não é? Tem outras questões, mas é um país muito peculiar e apesar disso, eu morei 8 anos na França ensinando história do Brasil e história do Império Português, né, a presença europeia no Oriente, no mundo, e havia uma parte no Oriente, sobre o Oriente, há um preconceito nítido do norte da Europa contra o sul da Europa. Isso permanece, né? Porque era uma coisa que a gente estudava no Brasil. Aquele refrão, não existe vida inteligente ao sul dos Pirineus, que é um verdadeiro absurdo, não é? Porque olha o papel que a Espanha e Portugal desempenharam no início da chamada época moderna. E há uma dificuldade de enxergar essa especificidade, quer dizer, países que desde a Idade Média tiveram convívio de muitas populações diferentes, não é? Quando a Europa já tinha digerido aquela multiplicidade de reinos, de grupos diferentes que chegaram, que lutaram na Europa depois do Império Romano. Impressionante, parece que os europeus não deram muita bola pro Brodel, né? Quando o Brodel faz o Mediterrâneo e tá falando, não vou falar, vou estudar o Filipe II, mas vou estudar o Mediterrâneo na época de Filipe II. Quer dizer, então o Brodel, digamos assim, é meio marginalizado pelos europeus quando não entendem a centralidade ibérica para a formação da primeira modernidade. Até, a gente já volta no Brodel, deixa eu só chamar aqui o nosso grande público, vocês, senhoras e senhores que estão aí, em casa, no trabalho, na vida, na rua, na Europa, na África, na Ásia ou na América e na América Latina do Brasil, que também é um tanto África, né? Estou aqui com Laura de Mello Souza, historiadora, professora da USP durante muitos anos, foi catedrática também na Sorbonne, em Paris, e está aqui passando uma temporada de pesquisa também em Portugal, depois de ter recebido, ela vai falar daqui a pouco, um prêmio também internacional de História. E o que eu ia te perguntar, professor, é que vendo aqui o desfile na Avenida, na Revolução dos Cravos, a gente emocionado com os cravos, eu fui atrás da história da Celeste Caeiro, que um dos soldados pediu um cigarro para ela, falou, cigarro eu não tenho, mas vou te entregar alguma coisa, aí ela pega lá um tanto de cravo e vai colocando, né, a espingarda vai fumar e vão colocando os cravos. Mas me chamou a atenção também essa questão que envolve a história de Portugal, desde séculos atrás, que é essa Portugal ultramarina com colônias. Ou seja, né, voltando então à primeira modernidade lá atrás, expansão do capitalismo mercantil, a carreira da Índia, Vasco da Gama e etc. E o Brasil, digamos assim, evidentemente indígena, mas entrando na história, digamos, europeia a partir da conquista, colonização, alguns hoje chamam invasão, mas enfim, dessa história de construção de um mundo que depois a gente vai chamar de América Portuguesa, e no final do 18, você bem sabe, aí o Brasil colônia, que está ali naquela transição que representa muito bem o próprio Cláudio Manuel da Costa, né? É e não é ao mesmo tempo, né? Que é bem Brodel, né? É e não é ao mesmo tempo, ali deixando a história aberta. Então aí, tudo isso para pensar não só na história da escravidão, que a Marina, sua irmã, também estuda, e sobretudo estuda, mas para entrar na sua obra como historiadora pioneira na história das mentalidades, da cultura, mas sem perder a fonte, o documento, para estudar o Brasil colonial. Fala pra gente um pouco como foi pensar, por exemplo, um dos primeiros livros que eu li, além do Philippe Herrier, que eu fiquei apaixonado pela história da morte no Ocidente, né? Até hoje eu adoro falar também de morte, falar de ir em cemitério, as pessoas falam, você é louco, né? Passear no cemitério da Consolação, ou nos cemitérios aqui, como é que é o nome desse daqui de Portugal? Dos Prazeres, né? Dos Prazeres, sei lá, Recoleta em Buenos Aires, ou o cemitério Père Lachaise em Paris. Mas o fato é, Philippe Herrier, História da Morte no Ocidente, e um dos primeiros livros na disciplina do Istvan Jansson, de História do Brasil, Colônia 1, eu comecei a ler, escolhi Desclassificados do Ouro. E aí aquilo foi tão interessante, porque além de ter uma escrita muito fluente e tal, e ao mesmo tempo uma erudição, muita informação, o que me fascinou foi pensar naquela Minas Gerais do ouro, né, dos portugueses e da própria história da escravidão, esses homens livres, muitos deles clérigos. O que me impressionou foi que
eu não entendia, e o Istvan falou assim, você está sendo anacrônico. Eu não entendia o que era anacronismo. Mas tinha lá uns padres que eram da jogatina, que eram do mundo da sexualidade. Eu falei, mas como que pode um padre fazer isso? Aí o Istvan na salinha dele, ainda né? Eles faziam. Não é porque tem uma regra que você não vai romper a regra. Então esses homens livres de Minas Gerais, esses classificados do ouro, depois outras obras, Estudando o Diabo e a Terra de Santa Cruz, feitiçaria no mundo moderno europeu e na Inquisição também que vem para a América. Por que você foi por esse caminho? O que te levou para estudar o Brasil colonial? Eu entrei na universidade no tempo da ditadura, né? Estava no auge, né? Entrei em 72. O Médici já tinha feito um estrago. E tinha havido, o departamento de história teve perseguição, teve delação, né, de colega para colega, teve processo contra a professora Emília Viotti da Costa. Foi um departamento que sofreu muito e que passou décadas para conseguir cicatrizar as feridas. O Sérgio se aposentou em protesto? Em protesto ao AI-5, né? Então, foi um departamento... E quando eu quis fazer história, meus pais, que eram professores da FEFELESH, falaram, olha, não sei se é isso que é a melhor coisa, porque está muito desfalcado, está muito visado, não é? E minha mãe era professora do departamento de filosofia, teve que acabar sendo diretora, chefe do departamento, mesmo não sendo professora catedrática, como ainda naquela época ainda era, já era titular, né? E ela só tinha doutorado, mas não tinha, os colegas todos saíram ou foram caçados, como o caso do Janotti, ou saíram para não serem caçados. E aí eu tentei fazer outras coisas, pensei em fazer medicina, né? Pensei científico, pensei em fazer arquitetura, mas era uma paixão incontornável. Aí eu entrei para a história. E tinha muitos colegas e pessoas que eu conhecia e próximas a mim que entraram no movimento estudantil e até na luta armada. Tiveram que sair do país, foram presos. E eu nunca tive a menor vocação política, não é? Eu tenho posições políticas e as defendo mas eu não era dada. Então, às vezes um outro amigo fala, tem uma reunião, em geral eram reuniões clandestinas, eu ia e falava, eu não dou para isso. Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer é estudar e fazer um trabalho que ajude a pensar as desigualdades, não é? A opressão, a injustiça, a violência. E lendo Caio Prado Júnior, o capítulo Vida Social, ele tem que é para mim é dos capítulos mais brilhantes, não o mais brilhante do livro. Ele diz que o Brasil, que no período colonial aquilo era uma máquina infernal de produzir riqueza e de perpetuar a desigualdade social e que isso nunca tinha sido tão intenso quanto na região das Minas Gerais. Eu tinha, logo depois, eu fiquei muito fascinada com essa ideia de como é que pode ser tão rico e ao mesmo tempo tão pobre, e se tem tanta riqueza, por que tem pobreza? Mas então eu fui a uma ou outra reunião de grupos católicos de esquerda, fiquei interessada na questão da teologia da libertação, não é? E a diocese... A Arquidiocese de São Paulo lança um livro chamado São Paulo, Crescimento e Pobreza. O título ficou na minha cabeça, ecoando, né? E eu comecei, inclusive, fazendo pesquisa sobre o período contemporâneo. Trabalhei numa pesquisa sobre as greves de 1917 com meu amigo e depois, hoje em dia, cunhado, Lauro Scorel, um documentário muito bonito que ele fez, chamado Libertários. E eu estava interessada, toda a minha geração ou estudava o movimento operário ou estudava a escravidão. Eu estava mais interessada no movimento operário. Aí eu fui falar com o Fernando Novaes, que era professor, eu era assim, fascinada por ele, né? Toda a minha turma, ele era um professor extraordinário. E eu tive a sorte de fazer seminário com ele, era do grupo dele de seminário, que eram poucos alunos, 18, 20, nos 2 semestres. Falei, professor, eu queria trabalhar com vadiagem.
Eu tenho os vadios e o Foucault, o negócio do vagabundo, o cara que não trabalha. A aula do Foucault, né? Eu assisti 4 aulas do Foucault, e até conversei com ele. Lá no Brasil, ele foi jantar na casa da minha mãe, que era chefe de departamento, e minha mãe falou, olha, Foucault vem jantar aqui, você quiser, que vem. Beleza. E ele conversou muito comigo, ele queria saber coisa da Inquisição, e foi muito simpático comigo. Parece que ele não era simpático, em geral, com pessoas, mas comigo foi muito, muito simpático. Então, conversei com ele, fiquei fascinada com aquilo. E história da loucura, os loucos, enfim, eu queria... Sempre foi muito fascinante. Maio de 68, tudo isso entrou no caldeirão da minha cabeça. E eu falei, professor, mas o senhor só trabalha com história colonial? Ele falou, não, eu oriento você no assunto que você escolher e tudo. E aí ele me deu o Caio Prado, eu já tinha lido História Econômica do Brasil, mas não tinha lido Formação. Aí peguei aquele negócio, comecei a acompanhar a bibliografia sobre Minas, a mineração, o boom mineratório, e cheguei a conversar com o Sérgio Buarque de Holanda, que era amigo da minha família. Ele me deu uma dica importantíssima, falou, você tem que ler esse autor, que é o Teixeira Coelho, porque ele fala da utilidade dos vadios. E aí eu fiquei naquela coisa, era meio coisa de underground mesmo, né? De uma jovem que queria ir contra a corrente, mas que não tinha vocação política, e aí saiu Os Desclassificados, que foi uma pesquisa com fontes primárias e algumas fontes que tinham sido muito pouco trabalhadas até então, como eram as devassas, as visitas pastorais, né, que o Bispado do Rio de Janeiro fazia às regiões distantes, e saiu Desclassificados. E eu achei que estava contribuindo para entender o meu país, que eu não precisava entrar na luta política, porque eu não tinha o menor jeito para aquilo. É uma maneira também de sempre resolver, que convenhamos, é recorrente no trabalho de grandes historiadores e historiadores. Sempre tem o mote, o Mark Bloch desesperado com a estranha derrota, né? E aí, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou explicar essa história? E vai lá na ufologia, né? É a vida presente. Hoje nós começamos conversando sobre a vida presente, aquilo que nós vimos ontem e estamos ainda extasiados, né? Mas então foi isso. A minha carreira de pesquisadora começou num propósito deliberado de ir contra a história que se contava das camadas dominantes e de tratar dos marginais, dos não ajustados, depois a feitiçaria. Então, você diria que teve uma inspiração filosófica Foucaultiana evidente, além de ter conversado com ele. E era a minha geração. Quer dizer, a gente... Porque não era Thompson ainda, né? Não eram os britânicos... Para mim não foi, mas para amigas muito próximas, como a Silvia Lara, foi Thompson. Ah, sim. Para mim não foi, porque aí ela leu... Eu li a Formação da Classe Operária, Costumes em Comum, né? Eu li tudo isso, claro que ele me marcou muito, mas para mim foi mais a questão da infração mesmo. Foucault... uma determinada história das mentalidades, a história da pobreza, por que tem pobreza com riqueza, não é? Gramsci, eu li todo Gramsci, é o único autor, assim, pai fundador da esquerda que eu li meticulosamente foi o Gramsci. Eu fiz um curso do VFOR e ali a gente leu muito quer dizer, podia ler tudo ou podia ler só o seminário que nós fizemos foi sobre a Ordem Nova, o período dele de jornalista, com a Leila Algrante, eu, a Mary Lu Pérez, que depois foi nora do Sérgio Buarque de Holanda, e o Caio Bosque, querido amigo. Caio César Bosque, que estudou Minas Gerais. E Os Leigos e o Poder, muito influenciado pelo Althusser e tudo. E o Caio, meu querido amigo até hoje, nós nos conhecemos no curso do VFOR. Então, quer dizer, era aquilo que a gente podia fazer para estar contra o que estava acontecendo. Era estudar autores que eram proibidos, que ninguém podia ler, temas que eram temas malditos, não é? E eu fiquei nessa bastante tempo. E ontem, voltando do 25 de abril, eu falei, mas por que eu enveredei por outro caminho, que hoje em dia... Eu passei a trabalhar com outros assuntos, não é? Envolve, inclusive,
uma as perspectiva. elites. Claro. As Não dá elites. para estudar uma sem a outra Pois também, é, né? mas aí eu ontem falei, mas por que eu estou há anos estudando essas elites? Fiquei assim com uma consciência, uma má consciência de mim mesma e com saudade minha. Da rebelde. Da rebelde. Falei, tô liquidada mesmo, tô velha. E estudando essas Na elites. verdade, eu acho que você, não sei, assim, também não sou especialista no seu período, né? Eu acabei fazendo mestrado e doutorado na FAO em História da Arquitetura e do Urbanismo, estudando mais século XIX e XX. Mas ouvindo meus colegas da historiografia, por exemplo, da escravidão ou do Brasil, e pensando numa tendência historiográfica que dominou nos últimos 30 anos, que tem a ver com a agência, né? Não só thompsoniana, mas numa perspectiva também norte-americana, você mesma menciona em entrevistas. E aí você tem uma série de trabalhos magníficos, né? Porque eu particularmente gosto de narrar a trajetória dos sujeitos, mas também acho que nunca dá para perder, como dizia o Ishmael e você mesmo, esse quadro geral, né? Quer dizer, sempre tentando narrar em função de como aquele sujeito se coloca dentro de uma trama muito maior. Quer dizer, a velha pergunta, né? Nós somos capazes de mudar ali na descida da Avenida da Liberdade o fascismo que avança na Europa de novo, no caso aqui de Portugal com André Ventura, vociferando até contra o Lula. Quer dizer, o quanto um sujeito de fato é capaz de mudar a sua história. Você já para pensar a formação do Brasil, para você se inserir ali no seu tempo e pensar como eu posso contribuir, né? No seu caso, então, o fardo é muito maior, né? Quer dizer, eu tenho que pensar, você é uma intelectual, então, mas minha mãe é a Gilda de Melo Souza. Meu pai é o Antônio Cândido, putz, né? O que eu vou fazer? Você tinha essa questão assim? Olha, eu tive, quando entrei na faculdade, porque as pessoas, quando viam meu nome, perguntavam o que eu era, se eu era filha da Gilda do Antônio Cândido. Mas meus pais eram pessoas tão especiais que a gente não sentia esse clima em casa. Né? Então, eu comecei a sentir quem eles eram na universidade. Né? E no momento em que meu pai correu o risco de perder o emprego. Então, sabe, era uma profissão de risco. E havia determinados ambientes, às vezes até uma família não tão próxima, mas que achava que meu pai era comunista, sim, que minha mãe era uma comunista perigosa, entende? Então havia uma coisa do segredo e do medo que marcou muito a minha infância e a minha adolescência, porque saíam as tais listas e saía e dizia, meu pai chegava em casa e dizia, lá na faculdade estão dizendo que nessa lista eu estou. E ele acabou não sendo cassado, o que foi muito bom porque ele pôde intervir junto ele foi um negociador muito equilibrado e pôde ajudar muito nas recontratações de jovens professores que tinham realmente uma vida política pregressa ou contemporânea naquele momento e conseguir recontratações e convencer de que eles eram intelectualmente muito, muito importantes e tudo. Então, agora, o clima era esse. Então ele trabalha meu pai virou uma popstar, né? Eu já estava formada, né? E a minha mãe virou uma popstar depois de morta. Quer dizer, pois é, né? Tem isso, a minha mãe, que ninguém é uma falava figura... da Dona Gilda, por exemplo, quando eu fiz graduação, eu nem sabia. Minha mãe hoje em dia é uma pessoa que está na crista da onda porque ela é uma precursora, em todos os sentidos. Estudando estética, mulheres... O tema dela, a maneira como ela aborda, a linguagem com a qual que ela usa, que é uma linguagem mais literária do que... Ela teve muitos problemas com a forma como ela pensava e escrevia, porque ela começa a escrever naquele momento em que a linguagem universitária está muito... árida, né? Árida, o Novaes fala isso, né? Num dos livros dele, ele fala isso até hoje, né? Que a história, para se pretender científica no final do século XIX, teve que abrir mão daquilo que mais fazia da história algo elegante, que é narrar bem, envolventemente, né? E o texto da minha mãe é um texto literário. Então eu fui me dando conta deles, não é? Da importância dele. Isso não era um assunto doméstico, quer dizer, eles não eram pessoas assim, vaidosas que ficavam falando de si dentro de casa. Nós não fomos esmagados por essa figura. Eles foram pais muito presentes, muito solidários e muito que sempre ajudaram muito os filhos, né? Eu ia fazer essas pesquisas em Minas, eu tinha 2 filhas já. E eles ficaram... Não, perdão, tinha uma. No doutorado eu tinha 2. Quando eu vim para Portugal
para fazer a pesquisa na Torre do Tombo, que depois eu fiquei lendo o que eu levantei aqui, microfilmei durante mais de um ano. Microfilmando, né? Imagina hoje tudo digitalizado. Minhas filhas ficaram com minha mãe e meu pai para eu poder vir, quer dizer, então eles eram pais que colaboravam muito. Nós tivemos uma sorte enorme, não só pela biblioteca que a gente tinha, pelas pessoas com que nós convivíamos, quer dizer, o Sérgio Buarque de Holanda era... Então, eu frequentei muito, enfim, ambientes muito... que me ajudaram muito na minha formação. Homens Livres na Ordem Escravocrata, que é um livro fundamental para mim, para os Desclassificados do Ouro. A Maria Silvia era uma pessoa que estava sempre na minha casa. Depois, outras pessoas que me marcaram, amigos dos meus pais, como a Marlise Meyer, que até ela morrer foi uma amiga queridíssima, uma mulher de uma inteligência luminosa, inspirada. Então, acho que havia muitos focos enfim, era de inspiração. Era uma explosão de gente muito talentosa e gerações de intelectuais, né? Um fetiche já na minha época, na graduação, na FEFELESH nos anos 2000, não só era o Chico Buarque de Holanda, que o próprio Sérgio Buarque ficava zoando, né? Pô, vocês conhecem o meu filho, mas não me conhecem, né? Chico, Sou pai do Chico, mas você bem sabe muito melhor do que nós tudo aqui, que o Chico Buarque também é o Chico Buarque em função dessa pegada histórica do pai dele, certamente, sem né? dúvida nenhuma. Acho que no documentário do Nelson Pereira dos Santos, né? O Chico fala isso, né? Meu pai meio que me passou o bastão. Ele tem ali uma certa vaidade, mas é fascinante, né? Porque ele também é um intérprete da história do Brasil, o filho, né? Também. Ele conta, o Chico, em entrevistas, e no Irmão Alemão aparece muito a atmosfera da Rua Buri. Enfim, eu senti muito, talvez seja viagem da minha cabeça, mas como eu convivi ali, eu era amiga sobretudo da Maria Cristina, né? E eu convivi e senti o clima. E em entrevistas várias do Chico, eu já vi ele dizendo que muitos livros o pai dava para ele ler, né? Autores franceses, ele com 15, 16 anos lia várias línguas, porque morou na Itália, lia pelo menos várias línguas, e isso... Então a gente sente em vários livros dele que ele é um homem muito culto e que tudo é muito cavado, não é rápido, não é uma coisa... Não é improviso, não, tudo é muito... Ele cresceu numa casa extraordinária, quer dizer, os amigos do pai dele... Vinícius de Moraes. Antônio Cândido, que é o seu pai. Mas Paulo Mendes de Almeida, o Rubens Borba de Moraes, enfim... Era uma casa onde passava todo mundo, né? E sem falar dos estrangeiros, Richard Morse, o Skidmore, todos esses nomes. Todos iam tomar bênção. A partir de uma certa altura, o Sérgio já era um grande historiador, os historiadores estrangeiros passavam na casa do Sérgio para... Então, tudo isso, claro... Fascinante, né? Isso entra na formação da pessoa, né? E no seu caso, quer dizer... Eu acho que já li em algumas entrevistas, afinal, né, a Laura de Meli Souza aqui, então vocês encontram não só o currículo dela, mas várias entrevistas já de algum tempo. E dessa coisa da leitura fluía assim meio que naturalmente, quer dizer, uma biblioteca enorme, a Dona Gilda na filosofia, o seu pai, né, o sujeito que vai, digamos assim, inventou a crítica literária brasileira acadêmica, né? E aí você se alfabetiza ali muito jovem, então não tinha essa coisa, lê isso aqui, minha filha. Ler era um negócio assim, né? Tô lendo, não é isso? E sem dúvida. E eu fui uma leitora, sobretudo na infância, desesperava meus pais, porque eu lia tudo e ficava, agora o que eu vou ler, o que eu vou ler? E a coisa de ter livros, né? Que é uma... Eu não sei como é que vai ser daqui para adiante, porque conheço já pessoas que não têm os livros materiais em casa. Os livros estão todos, muda, né? Estão todos já em leitores digitais, no computador, né? Mas o fato de você ter o livro, eu lembro a Marina e eu, nós almoçávamos antes, porque a gente ia pegar o ônibus para ir para a escola, né? Que estudávamos no Dante Alighieri, nós duas. Eu carregava a mala dela, que ela era muito magrinha, muito pequenininha, e aí eu carregava a minha e a dela, e os meus colegas caçoavam de mim, falavam, você é uma trouxa, carrega a mala da sua irmã. Mas aí
a gente sentava, a nossa casa era pequena, era uma casa moderna, simples, uma casa simples, e na sala de jantar tinha livro em todas as paredes. Então, uma das brincadeiras que a gente fazia, ela sentava de um lado da mesa, eu sentava do outro. Ela falava, Laura, que livro que eu estou lendo, que eu estou olhando? Aí eu falava, Homem e Ideias. Ela falava, não é esse. Aí, agora você. Ela falava, Quarteto de Alexandria. Você acertou. Entende? Porque a gente não sabia o que era. Eu tinha 12 anos, ela tinha 8, mas os livros estavam lá e a gente ficava brincando de adivinhação. Qual livro que eu estou olhando, né? E ela tinha que adivinhar. Então, eu contava a ponto, quem tinha adivinhado mais livros. E depois, muitos anos depois, é que a gente foi a saber o que eram aqueles livros, cujos nomes a gente tinha decorado, porque eu olhava na estante, né? Então, aquilo que meu pai diz sobre o direito à literatura, que é uma coisa que hoje, se ele tivesse aqui, acho que ele ia ficar espantado com a repercussão que esse escrito teve, porque ele achava que era um escrito de circunstância, né? Como foi. Mas eu acho que caiu tão bem, porque vivendo na Europa, 8 anos, como eu vivi agora nos últimos tempos, a maior convicção que eu tenho na vida é que a coisa mais importante de um país é o direito à educação e à saúde gratuitas. Eu vivi na França. Foi catedrática na Sorbonne, né? Eu ocupei uma cátedra, não existe mais a figura de catedrática, né? Mas eu ocupei uma cátedra, eu fui professor de uma cátedra, que é a Cátedra de História do Brasil, mas eu era professor... Que antes era o Alencastro, não foi isso? E antes do Alencastro, era a professora Cátia de Queiroz Matoso, foi a primeira ocupante dessa cátedra. Que veio da Bahia, né? E aí, quer dizer, eu usar a saúde pública, eu tive 2 sustos lá, que fui internada no hospital porque estava com uma dor no peito, mas não era nada. Era mas, trabalho enfim, demais. Não, era sei lá o quê. Angústia. Mas enfim, fui internada, passei uma noite lá, e você vê como é que é um tratamento absolutamente igual num hospital público, que é aquele que é mais perto da sua casa, onde você é super bem atendido, e você ter amigos que não são do seu meio, são engenheiros de avião, outro especialista em abastecimento de águas da cidade, e que conversa com você sobre literatura, filosofia, geografia, qualquer assunto, entende? Uma formação muito porque eles fizeram, sólida. Porque desde criança que os pais dão importância para a educação, né? E essa coisa que foi tão importante nos países europeus depois da guerra, que é o elevador social, assim que eles falam, o elevador social. Então, quantos e quantos colegas que eu tive que não tiveram o privilégio que eu tive, porque eu cresci numa casa de classe média, o pai do meu pai era um médico, que já era um homem que tinha biblioteca, então era um meio muito favorável, mas eu tinha uma grande amizade que eu fiz lá, um colega, que o pai era um homem de origem muito simples, né? E ele se tornou um dos maiores historiadores da França. E o outro ele falou, não, meu pai era professor primário, mas meu avô era camponês. Não é? Vai para o liceu, que é o mesmo para todo mundo, o moleque é esperto, vai que nem um rojão, não é? O Bourdieu estudou muito isso, né? Essa ascensão no mundo acadêmico, né? Então, eu acho que o conhecimento, para mim, é o bem mais precioso que, com toda essa crise hoje em dia, e esses malucos que querem colonizar Marte, a Lua, todo mundo morrendo de fome. Eu vim num Tesla, agora há pouco, para cá, para entrevista, e entrei no Tesla, nunca tive um Uber. Aí o teto todo aberto, assim, né? Um vidro, solar, você consegue ver tudo. É um negócio impressionante, né? Todo abastecido com baterias elétricas. E a Tesla é do Musk, né? Inclusive está ameaçando com o seu poder bilionário e high-tech, né? O Supremo Tribunal Brasileiro, pois né? Isso é uma coisa... Isso é alucinante, né? É alucinante e a meu ver, é desesperador, porque eu fico me perguntando se não é o fim... do mundo como você conheceu. Como eu conheci e como... que já não é o mundo que meu avô conheceu, hein? Pois é. Porque ele não viu ele viu o telégrafo, mas não viu avião, ele não... Quer dizer, depois de velho, ele morreu muito cedo, mas já tinha avião.
Mas ele, quando nasceu, não tinha avião. Pai do seu pai. Ou o pai da minha mãe, os dois tinham mais ou menos a mesma idade. Era um mundo completamente diferente. Então, isso em 100 anos. Um esforço enorme. Mas o mundo, pelo menos, havia determinados valores que eu e você partilhamos com ele. Sim. Partilharíamos se ele estivesse aqui, o fantasma dele, né? E agora eu não... Quer dizer, quando eu vejo as notícias sobre essa criatura, esse Musk, me dá taquicardia, porque eu não quero morrer, eu não quero viver nesse mundo. Não é? Então, a ideia da morte começa a ficar mais fácil. Aí eu entendo por que as pessoas vão perdendo o medo da morte. Porque o mundo vai ficando tão diferente daquilo que você conhece, daquilo que você valoriza, né? Porque o valor, o grande valor a grande herança que eu tenho do meu pai, da minha mãe e também do meu avô, pai do meu pai, é o conhecimento. A coisa mais importante é o conhecimento, é você estudar, não é? Para se aperfeiçoar, para poder ter uma profissão, desempenhar a sua profissão de uma maneira melhor possível, digna, contribuindo para, como diria meu avô, o progresso da humanidade. Eu vou me embora apostando em vocês. Meu testamento deixo minha lucidez. Vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu. Essa questão dos mundos completamente diferentes em muito pouco tempo também é um dos grandes temas da teoria da história, né? Quer dizer, e da própria metodologia da história. Sei lá, a gente tem esse impacto impressionante da Revolução Industrial, por exemplo, e nós da história temos essa mania, que é uma boa mania, acho eu, você também acho, que nem tudo é tão novo quanto parece, mas ao mesmo tempo, vivendo aqui agora, vendo essas coisas do Musk, vendo Tesla, vendo expedição para Marte, essas coisas todas, a gente fala, uau, né? É completamente diferente, quer dizer, quando eu entrei na USP em 2002 para ser seu aluno, eu lembro que eu ligava para os meus pais, foi a primeira vez na vida que eu fiquei longe lá de Pouso Alegre, e depois eles foram trabalhar em Recife. Então eu fiquei ali na cidade universitária completamente ilhado, digamos assim, no pântano do Butantã, como dizia o Nicolau Sevcen. Aí eu ia para um orelhão ali na Corifeu, botava um cartão e caía assim, tuc, 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 tuc. Imagina, o orelhão. Hoje o orelhão é um troço obsoleto nas cidades, né? Até o britânico lá, famoso, o vermelhinho, né? Quer dizer, mas ao mesmo tempo, formas de acumulação e de distribuição de riqueza continuam muito parecidas com os mecanismos do século XIX, já naquela coisa do capitalismo financeiro em ascensão. Eu não sei, a gente está entrando numa nova era de leitura do tempo para pensar o tempo histórico, cancelamento da história. Bom, eu não concebo a vida sem história, né? O mundo sem história, então eu sou a pessoa menos indicada para falar que a história vai ser cancelada. Mas eu acho que eu tenho certeza que o homem, quer dizer, o mundo, tal como eu concebo, é um mundo no qual a história tem uma importância fundamental, porque nós precisamos saber da onde nós viemos, não é? Procurar entender como é que chegamos até aqui e procurar pensar alternativas menos más ou melhores mesmo para o destino humano, não é? Porque vamos continuar vivendo aqui. Então, quando eu leio essas coisas das quais a gente estava falando, eu lembro do verso do Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer. Quer dizer, se pudesse parar o mundo e descer, mas às vezes a gente está no avião e fala, ai meu Deus, eu queria sair do avião. Não dá para sair do avião. O avião está lá em cima, não adianta, tem que aguentar até o fim. Do mundo não dá para descer também. Então, o que nós temos que... A gente tem que entender qual é, minimamente, né, os mistérios. Para quem tem fé, para quem é esotérico, há uma série de explicações. Hoje em dia convivo com várias jovens que acreditam em coisas variadas. Acho que os jovens estão ficando mais jovens místicos do que na sua geração. Porque... Sempre foram. Sempre foram? Acho que começa com a minha geração, coisa da revolução comportamental e do Oriente, do budismo, né?
E eu, por exemplo, passei umas férias inteiras lendo Hermann Hesse, né? Siddhartha, O Lobo da Estepe, Demian, tudo isso. Então tem essa coisa do Oriente, é uma coisa que vem em 68, 68 eu ainda era muito jovenzinha, mas 4 anos depois isso estava fervendo. E aliás, ferve mais depois do que naquele mas próprio agora, momento. com o negócio da Era de Aquários e tudo, eu vejo minhas filhas, elas todas, as 3 sabem fazer mapa astral, as 3 falam Falam que você é uma capricorniana, né? Rígida, trabalhadora. Não, porque eu tenho ascendente em Gêmeos. Aí tá vendo? Aí muda. Não, e depois ela fala que isso são estereótipos, né? Então que é tudo diferente, mas enfim, mapa astral, lua retrógrada, lua em Mercúrio, e eu acho que e também formas alternativas de medicina, não é, de cura. Eu mesma gosto muito de dietas alternativas, de formas novas de se medicar, né? Apesar de seguir. Você não nega a ciência e os avanços da medicina. Tem que ter bom senso. Então, eu acredito, de uma certa forma, eu sou uma iluminista também. Eu faço força para acreditar que há possibilidade de avanço, não é? E isso só é possível se a gente conhece muito, né? O que é a ilustração? Sim. Segundo Kant, né? Ousar conhecer. Então, eu acredito nisso. Eu acho que o conhecimento transforma. Ele transforma o ser humano, ele possibilita uma vida melhor, até em termos materiais. Sim. Ele possibilita uma harmonização interna de você ser generoso, de você ajudar o seu próximo. Tudo isso vem do conhecimento, não é? Acho que a religião é conhecimento também. Também. Então, agora, uma coisa que eu gostaria de falar é do tempo, não é? Porque há uma aceleração do tempo violentíssima. Mais do que aquela sensação que tivemos, né, a humanidade ali na máquina a vapor, na locomotiva. Não, aí eu não sei como essa esses homens sentiram de tempo isso. E espaço. Eu fico sempre me dizendo que o que nós sentimos hoje é, dentro do nosso contexto, da nossa época, análogo ao que esses homens sentiram. Possivelmente. Eles também deviam sentir que o solo estava faltando aos pés. E eu trabalho com um período que eu escolhi e que hoje em dia acho que ele é que continua me escolhendo, porque eu não consigo terminar esse trabalho, estou aqui para isso, que é um momento de incrível aceleração do tempo. Que é o final do 18. Que é quando a França faz a Revolução Francesa. Um calendário, você me falava do calendário revolucionário. Em 10 anos transforma completamente tudo. Tem diferentes formas de governo, você sabe muito bem. Primeiro a monarquia derrubada, depois a convenção, depois o diretório, depois o consulado, depois o império, depois volta para a monarquia absoluta, depois vem a monarquia constitucional. O rei burguês, né? O Luís Felipe de Orleans, não é? Depois tem a Comuna de Paris, quer dizer, isso em menos de 100 anos. Então há uma aceleração brutal do tempo. E pense num período que vai de 1789 a 1809, são 20 anos. Nossa, furacão, né? E o que Napoleão Bonaparte fez entre 1799 e 1815, quando ele é deposto? Ele muda o planeta. Código Civil, as invasões. Cria uma nova elite dirigente, cria uma nova nobreza, destrói as dinastias milenares, muda o mapa da Europa, não é? Por isso que é tão fascinante, não é só porque era um tirano, né? Leva uma coça, uma surra no Egito, uma volta, aí foge, vem. Volta por cima. Depois aí tiram ele volta, quer dizer, é uma coisa, é uma loucura se você pensar. Por isso que eu achei tão ruim. E aí envolve a vinda da corte para o Brasil, né, que muda tudo. A vinda da corte para o Brasil, e esse é um dos episódios, porque todas as casas reinantes são trocadas de lugar para ele pôr os generais fiéis a ele, ou os parentes dele, o irmão, o cunhado, não é? Isso em 10 anos, 50. Então há uma aceleração do tempo
Tem aquele livro que é muito citado, o início do livro. O livro é um pouco chato, o início é brilhante, de um autor que eu adoro, que é o Charles Dickens. It was the worst of times. It was the best of times, né? Então, que ele fala, é o primeiro parágrafo da Tale of Two Cities, é uma beleza. O Conto de Duas Cidades, né? E recentemente, quando eu quebrei meu pé, eu falei, bom, a quelque chose malheur é bom, né? Então, eu tenho que tirar proveito desse mau passo que eu dei. E vou ler. E li um livro dessa grossura que eu tinha comprado, que nunca tinha lido, que é um livro extraordinário, que é Vanity Fair, a Feira das Vaidades. Tem a Fogueira das Vaidades, que é do contemporâneo, mas esse é a Feira das Vaidades. Que ele conta, passa no período napoleônico, a transformação galopante da sociedade inglesa naquele curto período, e como é que o sujeito que é super prestigiado, do dia para a noite ele cai em desgraça, porque a especulação come o dinheiro dele, aí ele tem que mudar para a periferia de Londres, e ao mesmo tempo está acontecendo a Batalha de Waterloo, é tudo rapidíssimo, né? E a moça que era vigarista vira a moça mais, a dondoca mais badalada de Londres, depois ela cai de novo. Então, a questão do tempo, que eu acho que é a matéria da história, não é? Há períodos de grande aceleração de tempo, não é? E há períodos em que as coisas mudam mais lentamente. E não sei quais seriam, porque talvez seja uma ilusão, talvez o tempo tenha sido sempre rápido, mas quando a gente lê... Eu fui uma leitora muito apaixonada de trabalhos de Idade Média, e dei até aula durante 2 anos de História da Idade Média antes de entrar para a USP. O tempo é lento. E se a gente pega... A história da lentidão que nos falava. A história da lentidão, o tempo lento, o tempo curto, o tempo longo, não é? Aí o Brodel, no Civilização Material, Economia e Capitalismo, quando ele fala da lentidão... Então, eu acredito, posso estar enganada, porque não há como comprovar isso, que houve momentos de muito mais lentidão. Uma segurança, talvez, da existência mesmo, né? Muito menos capacidade de locomoção, né? O que acelera tudo é a modernidade, porque o Renascimento já coloca isso. Hoje os estudos de historiadores como Sérgio Gruzansky, tudo, mostra que as pessoas viajavam. É uma loucura pensar que tem pessoas que deram 8 vezes a volta ao mundo, como o Sérgio Gruzansky diz nas 4 partes do mundo, e navio a vela, não é? Navio a vela. Mais uma vez os portugueses, os portugueses e o vento que faz aqui, que podia levá-los para bem longe. Mas há momentos de grande aceleração do tempo. Então aí, professora, você então, quer dizer, vivendo esse tempo atualíssimo, né? Acho que o Valdei Araújo, lá, historiador da teoria da história, chama de atualismo, né? Um constante atualismo. Aí você estuda esse atualismo do século XXI já avançado. Talvez estejamos assim, eu sei que não é a mesma coisa, mas nos loucos anos 20 do século XXI, né? Que talvez não tenha o mesmo glamour, digamos, daquela boemia dos anos 20, que a gente via aqueles artistas do surrealismo. Mas aí você estuda essas transformações do final do século XVIII, né? Mostrando em 2 momentos diferentes, em 200 anos, no fim das contas, umas coisas estão ainda, parecem distantes, mas nem tanto assim. E aí você falava, acho interessante a gente pensar na história do Napoleão, e porque você falou algo aqui nos bastidores tão bonito que eu vou pedir para você repetir para o nosso grande público. O filme do Ridley Scott. General, we are discovered. Good. Wait! Nice! It's a trap! Retreat! Eu, como um cinéfilo, e gosto dos filmes do Scott, aquela coisa, né, que ele glamoriza as grandes batalhas e tal, como historiador a gente sabe das distorções todas e tal. Particularmente eu gostei do Napoleão meio fanfarrão dele, né? Mas aí você falava que ficou impressionado. Fala um pouco sobre isso, sobre o filme e do Tolstói no Dia Radioso. Pois é, eu gosto muito do Ridley Scott, de outros filmes dele. Mas esse eu me controlei para não levantar na metade. Falei, não posso, que eu quero ver até o fim onde vai esse negócio. E não é por ele falsear a história, porque eu acho que a relação do Napoleão com a Josefina está falseada.
até eu não sou uma estudiosa de Napoleão, apesar de já ter lido muito, me interesso muito, acho uma personalidade ao mesmo tempo atraente e repulsiva. E síntese daquelas grandes transformações também. E fazia uma força muito grande, não sei se você estava você que fez curso meu sobre a Revolução Francesa, mas os alunos falavam, professora, esse Napoleão é que nem um Hitler. Eu falava, dobra a sua língua, não é mesmo? Porque o Hitler é o mal absoluto, não é? Só destruiu. O Napoleão construiu a França e o Ocidente moderno. Então, ele cria, se há grandes instituições da França, como o liceu, uma educação secundária sólida, o Código, que serviu, o Código Civil, que serviu de inspiração para todos os códigos. Todas as constituições. Todas as constituições. E ele fomentou uma tomada de consciência, fomentou mesmo, ideologicamente. Eu estou trabalhando com isso. É impressionante. Chega o exército de ocupação Napoleão no norte da Itália, antes ainda quando eles estão lá só para garantir, entre aspas, na região do Piemonte, e já estão ocupando. Quando o rei da Sardenha, que mora em Turim, abre o olho, já está ocupado. Mas o que fazem o embaixador, os soldados? Fazem doutrinação. Então, o germe de conscientização antimonárquica e anti-absolutista que havia entre determinadas elites locais, ele floresce, porque tem propaganda, isso é ativismo político também, não é? Então, o Napoleão, Bonaparte, nessa época ele ainda é Bonaparte, né? Ele, além de ser um gênio militar, e eu sou pacifista, então eu acho que a gente precisa entender a guerra para entender a história da humanidade, porque só tem guerra. Então não adianta também tapar os olhos e falar, é muito feio, não quero ver. Você tem que entender um pouquinho. É um mundo invariavelmente cheio de guerra. Você tem que entender um pouquinho, não é? Agora, então, ele é uma personalidade absolutamente fascinante e fascina pelo bem e pelo mal. Tem aspectos abjetos, mas ele tem ele tem ideais, não é? De construção e não de destruição. O mundo, ele quer construir um mundo novo e de uma certa forma ele constrói um mundo novo. Ele leva o Champollion lá para o Egito, não leva? A missão que ele leva para o Egito é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Ele faz o Louvre, depois tem que devolver um monte de obras, porque aquilo tudo é pilhado. Então, eu acho que é um exemplo para a gente pensar dialeticamente. Não existe bem sem mal e mal sem bem, e como é que o bem e o mal um nasce dentro do outro, não é? E como é que ações que você deflagra não vão obrigatoriamente no sentido que você imaginou, mas vão no contrário. E eu acho que ele nos ajuda a pensar nesse sentido. Então eu achei pobre a personagem, achei a parte sexual, achei boba. Ficou ali muito caricata, né? Achei brega. Ele bufão, indo transar, né? E o papel da Josefina, que é muito importante na vida dele, foi a mulher da vida dele, sem dúvida nenhuma. É barateadíssimo, como se ela fosse uma granfina, uma dondoca, não era... acho que é um aspecto sim, mas era muito mais, era uma mulher que tinha vida interior, imagino. Once you see it, you will always want it. E achei uma coisa que me chocou muito foi a Batalha de Austerlitz. Eu até acho, eu me digo, acho que você se enganou, você não viu o que você acha que você viu. Porque a batalha que eu vi é uma batalha no gelo, com pessoas caindo dentro de fossos de água, né? Que ele tá, acho até uma citação do Alexandre Nevsky, se não me engano, de um dos filmes do Eisenstein, que os cavalos e as pessoas mergulham o gelo quebra e tudo cai dentro do buracão. E Austerlitz, que eu aprendi nos livros, nos testemunhos da época e no meu romance de cabeceira, que é Guerra e Paz, do Tolstói, que eu já li 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes em línguas diferentes para ver qual é a melhor tradução, porque eu não posso ler russo, que eu não sei russo. Então eu já li em inglês, em francês e em português, que é a melhor tradução de todas, do Rubens Figueiredo, recente, né? Maravilhosa, da Cossack Naif. Maravilhosa. E a Batalha de Austerlitz é uma batalha que começa com um grande nevoeiro,
inclusive o Napoleão se beneficia do nevoeiro para Isso está ali retratado, atacar, né? pelos flancos, né? Por trás. E depois abre o tempo, como acontece frequentemente, era 2 de dezembro, se não me engano, de 1805, o nevoeiro se dissipa e aparece um céu maravilhoso, com um sol esplendoroso, não é? E o André Bolkonsky, que é uma das principais personagens do livro, é ferido, ele é ajudante de campo do general Jael Kutuzov aí, né? Ele cai, muito machucado, e aí quando ele cai, ele olha para o céu e começa a pensar na fatuidade da vida. Mas o que eu estou fazendo? O que eu fiz até agora? Olha esse céu azul, olha esse sol maravilhoso. Eu tenho que mudar minha vida. Que vida inútil, que coisa fútil que eu vivi até agora. Não é? E aí ele perde os sentidos e entra... pensam que ele está morto e jogam ele no meio dos mortos. Depois ele vai lá, está no meio dos oficiais e acaba... Dessa ele se safa. Ele não se safa em 1812 da Batalha de Borodino, né? Mas então, aí eu fiquei indignada, porque nesse ele podia fazer até a Josefina fútil, quer dizer, eu acho que quando a obra é de ficção, pode tomar muitas liberdades, mas não pode mudar. Sim, mesmo no cinema tem que ter uma responsabilidade porque todas histórica. as fontes falam do céu de Austerlitz, né? Então eu fiquei indignada. E aí, professora, para ir aqui, a gente poderia ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas com Laura de Melo Souza, que para além de tudo é essa narradora que vocês estão ouvindo, vendo aqui, e desde muito cedo, né? Histórias e histórias com H minúsculo também. Ô Laura, você falava da Josefina, mas também falou aqui um pouco sobre a Dona Gilda e a questão você historiadora, pioneira, mas também tinha ali Maria Odila, tinha a Emília Viotti, tinha alguns exemplos já. Mas digamos assim, né, pensando no quadro geral, né, da sua mãe, você disse que foi só reconhecida, digamos assim, e explodiu na academia e no mundo cult, isso tem que no máximo de 10 anos para cá, né? Praticamente depois da morte dela. Quer dizer, isso tem a ver com essa história estrutural das mulheres serem tratadas como cidadãs de segunda classe? Da Josefina na historiografia ou na filmografia, a Dona Gilda, mesmo sendo uma mulher brilhante? Eu fico boba de ver como muitas vezes... Enfim, o mundo é dos homens, né? Sem nenhuma... Ainda é? Ainda é dos homens, sem nenhum revanchismo nem nenhuma dor, porque eu acho que as coisas foram bastante fáceis para mim. Então, você não podia dizer que eu fui prejudicada por ser mulher. Em alguns pontos, sim, mas muito poucos. Não me impediu de fazer nada importante. Mas, no geral, o mundo é dos homens. E a maioria dos historiadores são homens. E às vezes eu vejo uma coisa que me chama atenção, é o protagonismo político de muitas mulheres, desde sempre, e que a gente não vê nos livros. Então, frequentemente a construção de estereótipos negativos com relação a mulheres que quiseram fazer valer a sua opinião. Tem agora um livrão desse tamanho que eu comprei 2 semanas atrás, estive em Paris, uma biografia nova de Maria Antonieta. E o historiador fala uma coisa que há anos eu acho. Maria Antonieta passou por uma campanha de detração, que só queria comer bolo, que não tem pão, então comam bolos. É uma fútil que só queria se vestir, não é? e usar joias. E depois tem uma campanha medonha, né? Tem um estudo sobre a pornografia que envolve a Maria Antonieta já no templo, em atos horríveis com animais, com crianças e com o próprio filho. Eu falava, isso não é possível. Uma historiografia posterior. Não, eu quando estudei a Revolução Francesa, o povo estava morrendo de fome e queria pão, e ela chegou, não tem pão, então comam bolos. Isso é uma caricatura evidente. Nunca falou. Agora, não digo que ela fosse uma pessoa extraordinária. O que esse autor descobriu agora é a correspondência política dela com a Áustria já era bastante conhecida, mas parece que
se descobriu muito mais coisa. Eu não li o livro ainda, mas comprei por causa disso, inclusive. No caso da Maria Antonieta, ela espionou o tempo todo para a Áustria, porque ela queria a continuidade de uma monarquia absoluta. Eu não estou aqui para dizer que a Maria Antonieta foi... É uma questão só de agora, corte de classe. Por onde né? pega? Pela questão moral. Ela é leviana, ela tem amantes, ela tem relações terríveis, quer dizer, contra a natureza, não é? E isso acontece com ela, acontece com a rainha da Espanha, com a mãe da Carlota Joaquina, Sim. que também tinha um desejo de protagonismo político, e tinha um protagonismo político enorme, que é considerada amante do ministro, do Manuel Godoy, que era o valido, né, o primeiro-ministro, digamos assim. A mãe da Carlota é a rainha do Fernando VII. É a mãe do Fernando VII. Acabei de ler um livro, uma biografia do Godoy magnífica, onde diz que não há nenhuma prova de que ela tenha cometido adultério, né? Agora, sempre pegando pela questão moral. Comprei a biografia do Fernando VII, porque que é o mesmo autor, Emílio Parra, um historiador. Eu estou encantada com esse historiador espanhol. A rainha de Nápoles, que eu estudo, que é irmã da Maria Antonieta, também atribuem a ela é uma mulher furiosa. Você está estudando as cortes, né? É, uma mulher furiosa, que também tenta costurar com os ingleses o tempo todo e conspira com a Áustria. Ela é austríaca, né? Também muito mais forte, muito mais culta do que o marido, que era muito pouco instruído. E ela é uma mulher, a correspondência dela é muito interessante, é considerada uma messalina. Se refere a ela como uma messalina. Sempre na questão moral sempre sexual. na questão sexual Controle e moral. do corpo. E a outra é a Carlota Joaquina, que inclusive no filme, eu acho que quer dizer... Carla Camurati, né? Que é uma chanchada, enfim. Sim, uma caricatura. Uma caricatura, tudo bem. Mas isso entrou muito no imaginário brasileiro, né? O rei, o Dom João come frangos. comedor de franguinho. É um fraco. E Dona Carlota Joaquina é uma lúbrica, não é? Que transava com a devassa. Com os serviçais. Os cavalariços, né? E que o último filho, Dom Miguel, o Dom Miguel nem seria filho de Dom João, e não há evidência histórica nenhuma. Eu já vi, inclusive, discussão de que ela era fisicamente deformada, não é? Então, ela mancava de uma perna e tudo. E o que as fontes dizem? Quando William Beckford chega aqui em Portugal, vai lá no Palácio de Queluz, ela está dançando a sevilhana. Ela dançava com grande agilidade. Depois eu vi uma comunicação na Espanha sobre o enxoval dela, e a pessoa dizia: as medidas dos vestidos são absolutamente inviabilizam qualquer ideia de deformação física. Então, quer dizer... Queimaram o filme delas o tempo todo. Devia ser uma mulher extraordinária, na real, né? Ela era uma peste, né? Eu acho. Mas não pelos motivos que alegam. Sim, não pela questão moral. Ela era uma mulher má. A impressão que eu tenho dela é que ela era má bisca, não é? Mas ela não tinha esses atributos negativos que lhes são atribuídos. E a desmoralização das mulheres que nesse período começam a se interessar por política, para mim eu estou convencida. Agora eu preciso ler esse livro da Maria Antonieta. Então, voltando à questão das mulheres, é duro para as mulheres. Que isso vale para todas as áreas. E né? eu acho que vale para todas as áreas. Quer dizer, a moça que progride numa firma onde tem vários homens, é porque ela foi namorada do chefe, não é? Não consegue subir na vida se não transar com o chefe, que é uma coisa que ninguém fala dos rapazes. O rapaz subiu na vida porque a patroa bateu as pestanas para ele e ele ficou encantado, não é? Então, eu acho que realmente a gente tem que fazer um esforço cotidiano de ver coisas que não podem ser permitidas com relação às mulheres. Isso com os nossos companheiros, com os nossos filhos. Quem é mãe de homem, eu só sou mãe de mulher. Né? Então você viu o tempo todo acontecer com as suas meninas, o tempo todo né? acontecer. E na vida, desde a vida cotidiana até as coisas mais sofisticadas, não é? Eu fiquei horrorizada com o impeachment da Dilma. Porque ali foi a síntese dessa brutalidade. Uma coisa, um escárnio, tchau querida, sabe? A maneira como uma mulher digna, corajosa, não é? Como a Dilma foi tratada, e acho até que, do ponto de vista administrativo,
há críticas que são pertinentes de se fazer ao governo da Dilma. Não acho que foi um mar de rosa e que foi um grande momento do ponto de vista da gestão. Agora, ela não tem os defeitos que lhe atribuíram. E a prova é que ela está aí, digna, do mesmo no banco inteira. das BRICS. Não é? É uma mulher, eu tenho muita admiração por ela. Não é? E acho que ela sofreu. O Brasil, não, eu já ouvi muita gente, inclusive colegas americanos, dizer, os Estados Unidos não estavam preparados para ter um presidente da República negro. Depois que o Obama foi presidente, veio essa criatura que agora está em vias de ser reeleita. Essa ressaca, essa excrescência, né? Pois é. E a Dilma, eu acho que o Brasil não estava... As Forças Armadas não estavam preparadas para ter continência para ela como chefe das Forças Armadas. Né? Sabe? Terrorista, uma mulher que, inclusive, é uma mulher... É um pouco ininteligível para um cara... Para um homem de mente estreita, não é? Que uma mulher nascida num meio abastado escolha uma luta como ela escolheu, seja presa, seja torturada, não delate ninguém e não saia do país. Ela ficou aqui, entende? Ela lutou a vida inteira lutou a vida Brasil. inteira. Isso ninguém engole. Eu acho que é um assunto... Eu já falei isso com colegas e tudo que são... Eu não sou historiadora do contemporâneo, eu não entendo direito o tempo contemporâneo. Eles falam, não concordo, isso não está certo. Eu falo, olha, é a maneira como eu vejo. Eu concordo com você. Se ela fosse homem, seria outro tipo de detração. Ela não teria sofrido metade dos ataques que ela sofreu. E talvez Congresso? o impeachment fosse uma outra coisa. E a sessão do Congresso Nacional? Sim, entrevistei o Jean Willis esses dias. Com aquela criatura envolta na bandeira nacional, deveria ter sido presa na saída do Congresso. Clamando pela memória do Ustra. Congresso Nacional, não é? E aqueles deputados todos falando, tchau, querida. É uma coisa... Aqui em Portugal... misoginia, né? Não, é absurdo, uma falta de compostura. Ela não perdeu a compostura. É uma mulher que saiu inteira e está inteira até hoje. De uma dignidade Uma dignidade incrível. Agora, sofreu em grande parte por ser mulher. Sim. Por ser mulher. Então, eu acho que eu, pessoalmente, não fui... Um ou outro momento, as coisas... O primeiro emprego que eu consegui, eu estava grávida. E aí Você sentiu o peso de... Não, eu falei, olha, eu estou grávida de 3 meses, ainda não aparecia. E a diretora da escola falou, eu não posso te contratar. Agora, ela estava certo, porque não existia licença maternidade, ainda não existia. E outra coisa que para mim foi penoso foi fazer a carreira que eu fiz, sendo mãe de família, com 3 filhas, só tive licença maternidade na última. As outras 2 não existia licença maternidade. E como é que fazia, gente? Engolia o choro. E tinha que... Agora eu estou com uma aluna excelente que está com bolsa da FAPESP, que no meio da tese engravidou e teve filho. Né? Eu falei, temos que escrever a FAPESP. Ela escreveu pedindo que seja aumentado o prazo da bolsa. Ainda estamos em negociação, mas provavelmente vai ser dado. Porque hoje em dia isso é uma porque questão se você denuncia, quente. inclusive... É uma questão quente. Entende? Então, isso hoje em dia está muito melhor do que foi no meu tempo. E essas coisas foi difícil em muitos momentos, porque não havia tantas garantias. Não era tão debatido quanto hoje, né? Quer dizer, não, e nem a tanto gente naturalizado, se dava muito conta, né? Nem a gente se dava... Até do assédio, né? Quer dizer, as filhas da Dona Gilda e do Antônio Cândido sempre foram muito bonitas, elegantes, inteligentíssimas. Então... tanto pela admiração da beleza feminina quanto pela inteligência. Vocês foram muito assediadas, né? Quer dizer, pelo menos chavecos furados, acho que óbvio, né? Mas imagina, no mundo do patriarcado, numa academia patriarcal, como é que o seu pai lidava com isso, por exemplo? Ou seja, sua mãe se considerava uma feminista? No sentido... Mamãe era e não era. Ela de um determinado ponto de vista, ela era uma feminista, mas ela tinha muitas críticas ao feminismo como movimento. Sim. Não é? Ela era muito original, ela tinha a maneira dela de pensar, ela temia que as mulheres perdessem um pouco a consciência da especificidade do ser feminino. Maria, Maria, um dom, uma
certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Porque a mulher é um ser diferente do homem. Isso é muito Isso eu estou convencida, que o cérebro da mulher funciona diferente do homem. Porque os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? E as mulheres fazem 30 coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, se você está lá escrevendo no computador, chega um filho, você é homem, e fala, o que eu vou comer? Ele fala, agora eu não posso resolver isso, né? A mãe fica lá e fala assim, não, você abre a geladeira, na prateleira tem isso aqui, sobrou de ontem, e continua lá. Exatamente. Né? Então, isso eu já li explicações, que são zonas do cérebro, são diferentes no homem e na mulher. Mamãe tinha um elenco dessas questões, enfim, ela toda hora invocava coisas desse tipo. Ela tinha muito medo de que as mulheres perdessem determinadas características para se tornar iguais aos homens, né? Isso é muito louco, porque também tem uma pressão, não só pela libertação e ser tratada também como cidadã de primeira classe, que nem os machos sempre foram, mas tem também uma decepção muito grande com o patriarcado, né? As meninas, muitas delas, inclusive, falam, o macho está aí fazendo machista, eu vou ficar longe, né? Inclusive não se permitem também se entregarem para as relações. Eu né? acho que isso eu acho bom, que as meninas não aguentam nada mais, né? Mas, por outro lado, acho que isso pode afastar as mulheres de relações mais duradouras. E aí vai criar um novo tipo de convívio entre as pessoas, né? Que são várias durações curtas e efêmeras. Eu acho que isso está mudando muito. Uma das coisas que mais está mudando, eu acho, a relação entre os gêneros e o que são os gêneros, porque agora há vários. Esse aspecto é um dos aspectos que eu acho mais complexos e que podem trazer consequências e situações muito imprevisíveis no mundo contemporâneo. Mas eu procuro ver sem nenhum prurido moral, sabe? Eu acho que é uma questão, a liberdade individual na vida privada, eu tenho o maior respeito por ela. Claro. Eu não tenho respeito por essa aludida liberdade na vida pública. Então, aí eu acho que a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. Agora, na sua vida privada, eu acho que a liberdade aí realmente é total. O que me preocupa é decisões que às vezes são irreversíveis, tomadas muito cedo, como questão de operações e tudo isso. Aí eu acho complicado. Que os pais de hoje, né, têm toda essas tensões e temores. Né? Isso são questões complexas, mas está mudando muito a relação entre os gêneros. E nos meios mais esclarecidos, eu acho que as mulheres estão realmente muito intolerantes para o bem. E acho, mesmo pensando no Brasil de hoje, eu acho que abriu-se a tampa do caldeirão. Sim. E como eu sou estudiosa da feitiçaria, eu sei que o imaginário da feitiçaria, a bruxa fazia poção com asa de morcego, dente de vampiro, pé de bode, unha, né, cabelo, miolo de criança, e dali saía a poção mágica. Então, eu acho que abriu a tampa. Nossa sociedade é uma sociedade extremamente desigual, extremamente conservadora, extremamente machista, não é? E extremamente violenta. Isso é uma coisa que, quando eu falo no exterior, muitas vezes, sobretudo na Europa do Norte, duvidam e falam, não, o Brasil não é um país violento como os vizinhos de vocês, Argentina, Chile, Equador, que mata presidente da República, que faz revolução. É outro tipo de violência. E a prova de que é um país violentíssimo é o que estourou depois de 2017, com essa nova ordem de dizer não importa o quê, não importa o quá, como diziam os franceses. Você pode falar o que você quiser, as barbaridades que você quiser, desacatar do jeito que você quiser, quem você quiser. Que tá, no fim das contas, eu tento, nessa divulgação de história que a gente tem feito no Provocação Histórica, sempre falar desse passado intenso e violento pela frente, né? Então, pensando nas suas pesquisas, inclusive as mais recentes, nessa dialética entre os desclassificados, digamos assim, os excluídos, os marginais, mas ao mesmo tempo as elites nas suas conexões com todos os grupos. Quer dizer, então,
digamos que quanto mais você estuda essa história do Brasil, mais você constata que a nossa violência não é de hoje, né? Não é que, de hoje. Que há bolsonarismo, digamos assim, antes de Bolsonaro. Há uma violência latente. O bolsonarismo é um fenômeno novo, eu acho. Infelizmente, eu gostaria que não tivesse nenhuma característica, que fosse uma coisa completamente amorfa, mas eu acho que é um fenômeno novo, uma coisa complexa. Não vou entrar por aí. Mas o que eu noto no período colonial é que a sociedade, a vida cotidiana é marcada pela violência. Só que não fizemos grandes revoluções. É uma violência cotidiana. É essa violência de você entrar no supermercado para comprar uma caixa de Omo e aí vem um policial e diz que você ia roubar e você é preso. Isso é todo dia na história do Brasil. Hoje é essa forma. No passado são furtos, são brigas por causa de cerca que terminam em mortes. São a violência dos patrões contra os subalternos, não é? Tem uma aluna na França que fez uma brasileira, uma mulher extraordinária, que fez uma tese maravilhosa sobre as greves no campo no século XIX e a violência dos grandes fazendeiros contra os seus funcionários, os seus operários rurais. E muito, por exemplo, no sistema de colonato. Inclusive, aí são famílias que já vêm famílias organizadas, pai, mãe, filhos, da Itália, que é um dado diferente da desestruturação frequente no mundo da escravidão. Não que isso seja responsabilidade dos escravos, mas enfim, há essa coisa muito violenta, né, que já existia, do senhor ser dono da sua escrava sexualmente, tudo isso. Transfere isso. Vem as famílias organizadas e eles são sujeitos às mesmas normas da sociedade escravista anterior. E aí o que acontece? O pai da menina que foi deflorada pelo filho do patrão vai lá, esfaqueia e mata o filho do patrão e vai preso e vai a tribunal. Então ela trabalha com esse tipo de documentação, um trabalho magnífico, não é? Onde você vê a reprodução da violência que era muito constitutiva da sociedade escravista, que se perpetua em outras situações e que frequentemente não é punida. Então, essa violência cotidiana, as tensões, as relações interpessoais extremamente violentas no mundo da mineração que eu estudei, tudo isso constitui uma sociedade onde a violência, ela eu sempre penso na microfísica do poder do Foucault, ela é intersticial. Ela é diferente talvez seja diferente, nós não fizemos uma guerra para ser independentes, como nas dimensões, quer dizer, teve guerra na Bahia, teve guerra no Pará, mas não foram décadas de guerra como fizeram os vizinhos hispânicos para conseguir a sua independência, não é? A nossa independência foi uma coisa fluida, não se sabe muito bem quando ocorreu, mas ao longo de 1822... Feita pelo filho do rei. Ao longo de 1822, né, depois demorou 3 anos para ser reconhecida, então é um processo relativamente lento. Agora, comparado com o dos vizinhos, não é? Comparativamente, foi um processo mais rápido e com menos guerra do que... E na reconstrução da própria escravidão, né? Pelo Estado brasileiro. E aí a negociação por cima, como diz o Richard Graham, né, um livrinho que eu gosto muito, que ele compara o Brasil com o Peru, um livro de divulgação muito brilhante, e onde ele fala, o Brasil e o Peru fazem por cima, né? E aí as elites se acomodam e fazem o pacto, né? E fazem a independência. Mas, então, eu acho que a nossa violência, olhando para o passado, ela é menos espetacular do que a violência, outros tipos de violência que fazem os franceses, que guilhotinam um rei, guilhotinam a rainha, saem com a cabeça da princesa de Lamballe na ponta de uma baioneta. Uma baioneta, ou da pique, né, da lança. Enfim, mas é outro tipo de violência, mas ela é permanente. Permanente. E você acha que isso, no fim das contas, se a gente fosse tentar pensar toda a sua interpretação do Brasil, você que nunca perdeu, por N razões, uma pegada de história, vamos dizer assim, mais mundial, mais global,
dentro de certas economias mundo, para citar o Brodel de novo, né? Que isso ajuda a explicar por que o pessoal de fora tem uma visão de que a gente tem uma suposta boa convivência racial quando a gente não tem. Você até usa o próprio Sérgio para pensar nos desterrados em nossa própria terra, né? Ainda há, mesmo dentro do momento tão difícil, tão violento que a gente está vivendo no Brasil, há uma certa... As relações interpessoais, elas são permeadas de uma certa amenidade, que é muito exterior, eu acho, inclusive. Uhum. Né? Aquela piada, você vai lá em casa, a pessoa vai, o estrangeiro vai, e você fala, cara... Não era para ter vindo, porra. Né? Essa caricatura. Eu não sei, eu acho que tem, quer dizer, o Brasil, eu amo meu país, eu sou brasileira e enfim, eu nunca consegui fazer só a história do Brasil fechada sobre si mesmo. Eu escolhi uma via que foi a relação entre a metrópole e a colônia, né? o mundo colonial e o mundo metropolitano. Minha irmã, que é mais moça que eu e que entrou na universidade na academia em outro momento, ela faz algo semelhante com a África. Uhum. E hoje em dia se valoriza muito a interface com a África. Eu acho que não se pode abandonar a interface com a Europa, porque nós temos uma matriz europeia forte. A gente fala língua portuguesa. Falamos essa bela língua, afinal de contas, última flor do laço, né? Exato, que aliás é muito bonita mesmo, seja lá ou cá, né? É muito bonita mesmo, muito rica, não é? E temos que amá-la. Minha pátria, minha língua, Fernando Pessoa, Caetano Veloso, não é? E que agora é professor honoris causa da Universidade de Salamanca, uma cerimônia lindíssima, não sei se você viu. Lindíssima. É lindíssima. É do português, pai de amplos mares, querer, poder, só isto. O inteiro mar ou a orla vão desfeita, o todo. Então acho que eu sempre procurei, eu acho que eu tendo a pensar comparativamente. Comparativamente, o Brasil é muito diferente da América Espanhola e ao mesmo tempo tem muitas coisas semelhantes. Qual é a grande chaga do Brasil? Para responder rápido e de uma maneira genérica, eu continuo dizendo, a escravidão. O fato de ter sido o maior traficante de escravos da história, junto com os portugueses e os brasileiros. Essa conta é conjunta, né? O fato de ter sido o maior sistema escravista do mundo, né? De soberania plena, né? E o último país do mundo a abolir, um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Nas Américas, com certeza, o último. Aí isso envenena a sociedade por muitas décadas. Mas daria tempo de ter recuperado alguma coisa. O que é mais preocupante, no meu entender? São as elites econômicas no Brasil. Não todas têm elites esclarecidas, agora outras menos, outras mais, mas não existe um empenho nem de construir um país melhor. Uhum. Então, o Brasil talvez seja das antigas colônias aquela que mais conservou a ideia da predação. É um país, como dizia meu mestre o Fernando Novaes, e também o Caio Prado, e também o Sérgio Bordiolã, é um lugar de passagem, quer dizer, é como se fosse um lugar de passagem pelo qual aqueles que lá estão têm que tirar o máximo de proveito, né? E os vícios, eles se perpetuam. Senhoras e senhores, jovens do Brasil, de Portugal e do mundo, vocês ouviram aqui, né? Eu falei para ela que não dá para parar de te ouvir. E aí, evidentemente que ela ouve isso a vida inteira, tanto por conta da mãe, a dona Gilda de Melo Souza, o pai, o Antônio Cândido, um dos inventores também da crítica literária brasileira. Inclusive, essas grandes aulas magnas que eu vejo hoje nas universidades, nem de longe se parecem com as aulas que o Cândido, o Aziz Absaber ou a Marilena Chauí davam para aquela molecada. Eles iam lá já aposentados, né? O que está acontecendo com você agora, você está nativo e tal, mas a expulsória com 70 é muito cedo no seu caso, que está absolutamente no agora auge da 75. carreira. 75, né? Você até saiu com dor no coração, né? Várias saíram. Mas aquelas aulas impressionantes de grandes narradores que conseguem fazer sínteses impressionantes do Brasil. Então vocês estão diante de uma historiadora que faz essa interpretação brilhante do Brasil, inspira gerações,
veio de uma geração absolutamente inspirada de homens e mulheres que, de fato, ali tentaram interpretar esse Brasil tão impressionante, num cadinho cultural miscigenado tão impressionante, que ensina ao mundo, mesmo com os seus problemas, né, essa convivência, e ao mesmo tempo desenvolve uma historiografia, a própria Laura depois, dessa história do Brasil, tentando interpretar esse país tão impressionante. Eu queria te parabenizar pela trajetória. Eu sei que você ganhou um prêmio internacional de história, e é a primeira brasileira e a primeira mulher, inclusive, a ganhá-lo, né? E muito obrigado por ter aberto as portas aqui de sua casa em Lisboa. Nesses tempos você está passando aqui para receber o Provocação Histórica. Fica a minha homenagem a você e também a toda a sua família. Um beijo para Marina, que possibilitou aqui o contato com a Laura. Mas antes de acabar, esse programa tem aqui, de você se despedir, evidentemente, do nosso grande público, tem aqui o momento talk show, né? Chegou o momento Jimmy Fallon, Marília Gabriela, Jô Soares, a bujanra desse programa. Agora eu fico com medo, né? Eu sou rápido, eu sou lento. Então, para responder assim, sinteticamente, dá lá. Falar isso para historiador é um saco, né? A gente sempre pode voltar um pouquinho mais, né? Dizia o próprio Hobsbawm. Mas, enfim, vou te fazer algumas perguntas e você responde assim na lata. Você é feliz, Laura de Melo Souza? Eu procuro ser. Vamos dizer, digamos, a felicidade não existe, existem apenas momentos felizes, como dizia o Vinícius de Moraes, mas eu acho que a gente deve tentar ser feliz na vida, que a vida, não acho que ela seja curta, mas ela merece respeito. Então acho que a gente tem que respeitar esse dom, né, que nos foi dado, que é a vida, e fazer tudo da melhor forma possível. Acho que é isso. Para mim, a felicidade é isso. Dona Gilda de Melo Souza. Foi uma mulher esplendorosa e uma mãe que ajudava muitas filhas, que marcou muito, acho que a imagem de mulher, de toda a sua descendência, que é basicamente feminina, mas eu olho para minhas irmãs, para mim mesma, para as minhas filhas, para as minhas netas e para as minhas sobrinhas e sobrinhas netas e vejo a marca da minha mãe em todas elas. Uma mulher de personalidade muito forte, de uma certa forma, e também uma mulher um pouco tímida e doce. Era muito paradoxal isso nela, mas que deixou uma marca incrível. E uma grande intelectual que agora está sendo, acho que, reconhecida. Estudada, né? E você falou luminosa, né? Luminosa, tinha uma luz interior muito original, muito convicta e muito corajosa. Nas horas duras, muito corajosa. Bom, Antônio Cândido. Antônio Cândido foi um pai excepcional, não é? E, sobretudo, um pai de criança excepcional, muito divertido, um grande contador de história. Ele tinha um humor muito fino, né? Muito divertido, nós morríamos de rir com ele. Anteontem ainda estava com minha irmã Marina lembrando uma história que o papai contava, a gente não conseguia nem falar de tanto rir. E ele costumava dizer que ele perdeu muito, que ele era muito alegre e muito meio palhaço, e que ele perdeu muito da alegria depois do AI-5. E realmente ele mudou muito, não é? Ele dizia, virei um homem triste, mas não é verdade. Ele talvez disfarçasse isso e a vida familiar, que é o que eu posso falar, porque a vida pública dele é muito conhecida e avaliada por pessoas mais aptas do que eu. A vida familiar com ele sempre foi muito agradável, né? Foi um pai de criança incrível, depois foi um pai na adolescência também. Mamãe, na idade adulta, eu acho que ela era uma mãe talvez mais no dia a dia, não é? Mas ele estava sempre lá e foi na terceira idade um velho adorável, né? Alegre, sereno, não é? Divertidíssimo, um bigodinho branco, sempre falando, né? Fazendo uns xistes assim. Muito aberto para os jovens, e claro que tinha os conflitos, as tristezas internas dele, mas foi sempre uma pessoa de convívio muito ameno. Impressionante.
E para não perder a oportunidade do bonde aqui da história, ele era muito amigo do Sérgio Buarque de Holanda, que te influenciou muito. Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda era uma figura incrível, porque... Ele era engraçado mesmo? Engraçadíssimo e às vezes meio amalucado. E eu olhava para ele e falava, ele deve ser um dos últimos modernistas, né? Uhum. Ele vivia fazendo piada, pode crer. fazia piada o tempo todo, caçoava de tudo, fazia trocadilho. Brincava, né, com as coisas das reverências. Né? Muito irreverente. E eu frequentei a casa dele, mas em criança. Depois que eu entrei na universidade, é que eu fui ler as coisas dele, não é? E eu fui profundamente influenciada por ele, talvez a maior influência que eu recebi como historiadora, depois dele morto já. Uhum. Que aí que eu fui ler os grandes livros dele, não é? E falei, ai, que pena que ele morreu, porque tinha tanta coisa que eu queria saber. Perguntar, porque cada parágrafo é uma bomba, né? Além dele escrever, como geração modernista, ele também escrevia literariamente, né? Ele tem livros mais fáceis e livros mais difíceis. Os livros mais belos dele, eu acho que são Monções e Caminhos e Fronteiras. E eu gosto muito de Raiz do Brasil. Agora, o meu preferido, e que é um livro dificílimo e que cada vez que eu leio eu entendo melhor ou entendo outras coisas, é Visão do Paraíso. Esse eu acho que é realmente um monumento da historiografia brasileira. Laura de Melo Souza, o que é a vida? A vida é isso que a gente está fazendo aqui, é isso que a gente conhece, a gente não sabe direito o que é, mas é boa, né? E tem o bom e o mal, como diz uma grande amiga minha, a Vavi, o bom e o mal sempre misturados. Então, às vezes é muito boa, às vezes é muito triste, mas é o que nós temos no momento. Então, a gente tem que respeitá-la, né? A nossa e a dos outros. Lindamente. Senhoras e senhores, Laura de Melo Souza no Provocação Histórica. Bom, mais uma vez uma alegria. Queria te agradecer de novo por ter aberto as portas aqui da sua prosa, das suas histórias. Eu que te agradeço. Foi muito agradável conversar com você. Uma alegria. Despeça do seu grande público. Tchau, grande público. Tchau. Um beijo no coração. Tchau para todo mundo. Obrigado, produção. Até a próxima. Não dá para misturar política e religião. Ou política e religião são duas coisas que não se discute. Isso é uma bobagem, né? A gente vive num país que tem maioria católica e evangélica. Se você somar os dois grupos, você tem aí mais de 80% da população e sempre essa discussão vai existir. A diferença é a maneira como a gente aborda essa discussão. E é possível abordar essa discussão de uma maneira digna e até amorosa. E quem nos ensina isso é o pastor Henrique Vieira, uma das maiores lideranças que esse país já teve e tem nos dias de hoje. Ele vai ter um encontro histórico com a gente aqui no ICL para nos passar um pouco dessas lições de amor revolucionário e contar um pouco dessa história inspiradora que é a sua trajetória de vida. O encontro vai acontecer dia 26 de maio, domingo, às 8 horas da noite. Não perde essa chance, não. E chame seus amigos e amigas para participar também. Um abraço e até lá.